E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje vamos comentar a Copa do Brasil, né? A gente teve a definição dos finalistas, final inédita, né? Corinthians e Cruzeiro, né? Começar falando do jogo do Corinthians, assim, eu pelo menos tinha muita expectativa para ver o clássico nacional, né? Corinthians e Flamengo e, né? Assim, considerando que a gente teve aquele primeiro jogo, que o Corinthians praticamente se defendeu. O Flamengo rodeou a área, mas não conseguiu criar nada. Eu tinha muita expectativa para esse segundo jogo, né? Até porque o Flamengo vinha de uma melhora aí, pelo menos no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians também esboçava uma melhora, né, com o Jair. Então, eu tinha expectativa de ser um jogaço, né? E foi um jogo emocionante, para ser sincero, foi um jogo muito bom. Gostei gostei mais do Corinthians, né? O Corinthians mostrou uma postura, se não o fino da bola, né? Se não jogou o fino do futebol, pelo menos mostrou que tem garra, tem raça, e é uma coisa que o Corinthians sempre vem mostrando quando joga, né, como mandante, quando joga em casa. Então acho que isso é ponto positivo para o Corinthians, né? O Corinthians, mesmo contra o Colo-Colo na Libertadores, mesmo sendo desclassificado, jogou na raça, né? Ganhou do Colo-Colo. Então, eu tinha muita expectativa para ver como é que o Corinthians ia se portar, né? Até porque no primeiro jogo praticamente abriu mão do ataque, né? E nesse jogo não poderia fazer isso, né? Então, a torcida tinha uma expectativa, existia, obviamente, a expectativa da classificação, e a classificação veio, né? Eu acho que o Corinthians foi superior, assim, né? Não só em futebol jogado, mas em questão de vontade, né, de entrega. Eu acho que o Flamengo foi muito apático, né, o jogo, como eu falei, foi muito bom, assim, eu gostei muito de ver, assim, foi um jogo que até o final não deu para relaxar, né, assim, você ficava, pô, pode sair um gol de qualquer lado a qualquer hora. E o primeiro gol do Corinthians veio num lance de muita genialidade do Jadson. Assim, impressionante a visão de jogo dele, né? E fez um lançamento pro Avelar e ele, cara, foi muito feliz, pegou de primeira, a bola acho que passou no meio das pernas do goleiro. O Flamengo não demorou muito para empatar, né? Foi um jogo que o Pará recebeu a bola nas costas do Danilo Avelar e ele meio que cruzou na área, a bola bateu no braço do Henrique, entrou. Então era um lance que, se não saísse gol, muito provavelmente eu acho que o árbitro daria pênalti, né? Com uma ajuda do árbitro de vídeo. Então acho que muito provavelmente seria pênalti esse lance. Acabou saindo gol, o Flamengo empatou e aí foi um jogo que não teve grandes chances, mas foi muito bom, assim. Eu não achei que foi um jogo chato, né? Lógico que o Corinthians um pouco mais, assim, um pouco sem muita técnica, mas muito embalado pela presença da torcida que gritou, cantou o tempo inteiro, impressionante, assim, acho até parabenizar a torcida do Corinthians pelo apoio que eles deram, né? Eu acho que isso foi essencial pro time que entregou em campo, né, aquilo que a torcida estava entregando na arquibancada. Foi muito legal de ver e o Flamengo vendeu caro a derrota, na minha opinião. O Jair colocou o Pedrinho e no primeiro lance do Pedrinho, assim, até numa jogada um pouco errada, né? Era pro Jadson, se eu não me engano, receber a bola, foi um passe errado e o Pedrinho acabou recebendo e foi muito feliz na finalização, de fora da área, de muito longe. Pedrinho já mostrou isso em vários jogos, que é um cara que chuta muito bem de fora da área. Então não foi um gol cagado, foi um gol de um cara que sabe o que está fazendo, que já mostrou isso antes e foi muito feliz, né? Tinha dois zagueiros na frente dele, isso atrapalhou um pouco o goleiro do Flamengo, o Diego, e aí a bola entrou. O Corinthians, a partir daí, teve a responsabilidade de segurar o resultado, né? Até porque no primeiro tempo tinha feito gol, depois tomado empate, assim, uma questão, um tempo muito curto, né? Então tinha essa responsabilidade. O Flamengo quase chegou no empate, sim, uma bola na trave, assim, para mim foi um cruzamento na área, mas saiu em direção ao gol, passou pelo Cássio e a bola bateu na trave, assim. Foi um lance de muita sorte do Corinthians, né? Poderia ter saído o gol de empate ali,
mas é o que eu já tinha comentado no podcast anterior, acho que mesmo se tivesse empatado, o Corinthians mentalmente seria mais forte para uma disputa de pênaltis, né, sem desmerecer o Flamengo nem nada disso, mas, o Flamengo vem, eu acho que pegar uma disputa de pênalti, mentalmente eu não vi o Flamengo um time muito forte, para uma disputa de pênaltis, né, apesar de ter excelentes cobradores, eu acho que o Corinthians, em termos psicológicos, era mais forte para essa definição nos pênaltis, que acabou não acontecendo, né? A gente não teve disputa de pênaltis em nenhum dos jogos, né? Eu fiquei um pouco, não posso dizer que fiquei um pouco chateado, mas eu esperava ver pelo menos uma disputa de pênalti, né? Uma definição tensa até o fim, mas não aconteceu. Acho que prevaleceu o Corinthians, acho que o Corinthians mereceu a classificação, né? O Flamengo muito apático mesmo, no primeiro jogo e acabou sendo punido, né? Assim, um time que joga em casa, não consegue fazer o gol, tudo bem. Ah, o Corinthians jogou retrancado, mas o Flamengo tem peças de criação que possibilitam o time a encontrar o gol. E essas peças de criação não funcionam. Então, e já não vem funcionando há um bom tempo, diga-se por sinal, né? Então, não funcionou de novo, né? O conjunto como todo do Flamengo vem caindo um pouco de produção, caindo muito, aliás, de produção. Não vem funcionando como já funcionou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre, e acabou sendo punido por isso, né? Um excelente elenco, um elenco extremamente qualificado, né? Em termos de nomes de jogadores, um elenco muito superior do Corinthians, mas que um jogo em que esse elenco não funcionou mais uma vez e que prevaleceu a garra, a entrega, a vontade, né, do time do Corinthians, que já mostrou isso em vários jogos e é um time muito aguerrido, um time que quando quer deixa tudo em campo e consegue o resultado que precisa. Então acho que a merecida a classificação. Obviamente que se o Flamengo tivesse passado também ia ser merecido, não estou querendo desmerecer isso, mas merecido pelo que mostrou nos dois jogos do Corinthians, né? Foi para um jogo fora de casa, com um técnico novo, né, um pouco com descrédito, né, pelo seu futebol, vivia uma fase ruim, e foi pro Rio para fazer um jogo de empate mesmo, não teve vergonha disso, e pro jogo seguinte teve tempo de trabalhar o Jair, arrumou as peças que precisava e conseguiu a vitória. Então, eu acho que foi muito consciente o Corinthians no planejamento dessa semifinal da Copa do Brasil. Foi extremamente consciente. Eu acho que é, o Jair, não sei se foi intencional, mas foi muito inteligente. Ele fez o que ele precisava, né? Não, e mesmo assim, mesmo com esse pouco tempo de trabalho, ele ainda não acertou o time do jeito que ele queria. Mas ele conseguiu fazer o que ele precisava e fica com muita moral, né? Fica com muita moral porque acabou de chegar no time, pouquíssimo tempo de trabalho e já consegue uma classificação para uma final de Copa do Brasil. Eu nunca escondi de ninguém. Para mim, dessa nova geração de técnicos, o Jair, para mim, era um dos melhores e mostrou isso mais uma vez, né? Fez um bom trabalho no Santos, na minha opinião. Teve uma queda de rendimento que acabou, né, terminando com a demissão dele, mas felizmente teve uma chance num outro grande clube, né, no Corinthians, e vem mostrando que realmente é um bom técnico e tá de parabéns, tá? Conseguiu, é, 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 se não elevar o nível do futebol do Corinthians, pelo menos injetou um ânimo para esse time, né? Um ânimo, eu digo um ânimo moral, né? Assim, em termos de cabeça, isso dá um ânimo para o conjunto e quando isso acontece, as coisas, mesmo sem tendo grandes estrelas no elenco, as coisas começam a funcionar. E isso a gente viu no Corinthians, né? Eu acho que mudou o ânimo do elenco, né? Muito antes de vencer esse jogo, mas com essa vitória, esse ânimo aumentou ainda mais, né? E para o Flamengo fica um saldo negativo, né? Mais uma desclassificação. Acho que isso psicologicamente vai mexer muito com os jogadores e eu acho muito difícil o Flamengo disputar até o título do Campeonato Brasileiro. É um time que está lá na ponta, que está brigando, né, que está muito perto do líder, mas e que agora só disputa o Campeonato Brasileiro, então assim tem tudo para disputar esse título,
mas eu acho que o Flamengo está um pouco abatido, né? Eu acho que ficou desmoralizado um pouco pela eliminação na Libertadores, pela eliminação na Copa do Brasil. Então eu acho que esse ano para o Flamengo é um ano de planejamento, né? Tem que se reestruturar, tem que se reencontrar. Se precisar trocar de técnico, tem que ser agora, né? Assim, tudo bem, já assume que o título brasileiro não está em disputa e eventualmente troca de técnico se achar que precisa, porque se for deixar para planejar no ano que vem, pô, já é tarde. Eu acho que o planejamento tem que começar agora, né? As coisas estão dando erradas. O que que a gente precisa fazer para o ano que vem já? Esse ano assim, não digo que está perdido, porque o Flamengo ainda briga, o Flamengo ainda está perto, tem a chance. Mas é o que eu falei, eu acho que mentalmente isso já abateu, já abalou não só os jogadores, mas a comissão técnica inteira, né? E infelizmente eu acho que não vai ter esse gás, esse ânimo para conseguir buscar, né? Frente a essas eliminações que ocorreram. Mas vamos ver. Às vezes isso serve de combustível, né, para que o time busque um próximo um título esse ano ainda, né? Então, é, a gente nunca sabe. Futebol a gente é uma caixinha de surpresa, né? É um pouco clichê falar isso, mas é verdade. Então, né, às vezes uma eliminação, pô, isso vira a cabeça dos atletas, os caras se fecham nos bastidores e, pô, vamos ganhar esse título, vamos com tudo e de repente vem. Mas é o que eu falei, a princípio, né, vendo esse time, até pelo que esse time vem jogando, eu acho que é um time que já está abatido, né? Eu acho que já praticamente meio que se deu por vencido. Então, se é isso realmente que aconteceu, acho que é o trabalho da comissão técnica, da diretoria, perceber isso e já começar um planejamento para o ano que vem. É lógico que é muito fácil falar isso, né? Isso não acontece no futebol brasileiro, mas se o Flamengo realmente almeja alguma coisa, almeja pelo menos ter um ano que vem, um 2019 vitorioso, eu acho que o planejamento tem que começar agora. E, muito cedo? Eu não acho que é cedo. Eu acho que é, é questão de feeling agora do momento, né? O Campeonato Brasileiro tá afunilando, digo afunilando em termos de rodadas, né? Sim, um mês passado a gente fala, pô, tem muita rodada. Agora já está diminuindo, então assim, se o Flamengo realmente quiser brigar por esse título, não pode mais dar o braço a torcer, não pode mais perder ponto, então não pode mais vacilar. Então acho que essa sequência de dois, três jogos vai ser importante para ver a postura do Flamengo e para de fato definir se é um time que vai brigar pelo título ou se realmente foi engolido aí por essa onda ruim, né? Pô, de duas eliminações sofridas, e isso pesa na cabeça dos jogadores. A gente viu isso no ano passado com o Palmeiras, né? Eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, depois na Libertadores, e lógico, ganhou um ânimo até para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Chegou a assustar o Corinthians, mas não deu, assim, né? O Cuca foi até mandado embora, que era o técnico da época, e isso mexe com os jogadores, né? Não tem o que fazer. Infelizmente, os jogadores sentem essas eliminações e vira a página e começa o planejamento para o ano seguinte. Tudo bem que o Palmeiras não se planejou, né? O Palmeiras contratou um outro técnico muito cedo, lógico, se planejou, contratou o Roger muito cedo, né? Já tinha definido que o Roger seria o técnico esse ano, mas mandou o Roger embora na volta da Copa do Mundo, né? Então, o Felipão veio, acabou dando certo, mas aí é outra história. É uma questão, acho que até um pouco de sorte, não foi nem de planejamento. Mas foi bem intencionado. O Palmeiras começou sim o planejamento cedo no ano passado. Então é uma coisa que o Flamengo tem que ter em mente, porque tem um grande elenco, tem dinheiro para investir, então eu acho que tem que, né, vamos ver. Do que eu falei, duas, três rodadas para ver se de fato o elenco sentiu ou se o elenco vai se fechar. Pô, não, vamos ganhar esse título. Eu acho que é, é um pouco decepcionante, sim, na minha opinião, pelo elenco que tem, assim como se o Palmeiras terminar este ano sem nenhum título, vai ser uma decepção também em relação ao Palmeiras.
Então, que são os 2 clubes do Brasil que mais investiram. Então, eh, fica assim um pouco de decepção, pelo menos minha, com relação ao Flamengo. Era um time que eu esperava muito e que infelizmente a gente não tá vendo. O que eu vi o que a gente viu do Palmeiras no ano passado é o que eu tô vendo acontecer com o Flamengo esse ano também. É muito investimento e pouco resultado. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com o Flamengo agora, só no Campeonato Brasileiro, que é o que restou. Né, o outro jogo, Cruzeiro e Palmeiras, né, um jogo que eu também tinha muita expectativa, porque o Palmeiras tinha que pelo menos ter um gol de diferença para ir para os pênaltis e precisava abrir 2 gols de vantagem para ir para ganhar, né, para já definir no tempo regular. Um resultado que não acontece há muito tempo, né? O Palmeiras, eu tava vendo na internet, na última vez que o Palmeiras ganhou de 2 gols de diferença foi no tempo que ainda se chamava Palestra Itália, né? O Cruzeiro, aliás, também se chamava Palestra Itália, então foi há muito tempo atrás, o retrospecto era muito negativo, mas tinha essa missão, né? O Palmeiras vem mostrando esse ano que é um bom visitante e eu acho que isso deu um ânimo para os palmeirenses. Eu também estava com expectativa de ver se realmente isso ia valer em campo. E a verdade é que, para resumir, o Palmeiras deixou escapar a classificação quando tomou o gol no primeiro jogo aos 5 minutos, né? Aquele gol aos 5 minutos jogando em casa foi o gol que acabou eliminando o Palmeiras. Tudo bem. Aí o Felipão na coletiva fala que foi 1-1 os 2 jogos, porque teve o pênalti não marcado, né? Mas assim, são coisas que acontecem, né? Infelizmente, tudo bem, a arbitragem errou, tinha árbitro de vídeo, deveria ter sido um gol legal, eu também acho, mas é, pô, você querer justificar ou querer arranjar desculpa por um lance que aconteceu, o Palmeiras tem time para fazer 2, 3 gols e não conseguiu criar no primeiro jogo e não conseguiu criar nesse segundo jogo também, né? Saiu atrás nesse segundo jogo também, né? Um lance de contra-ataque, foi 2, 3 toques de bola, o Barcos recebeu a bola na frente sozinho, de novo, é, tirou o Everton da jogada e fez o gol. É, pô, impressionante, né? Assim, você fica até um pouco é, aborrecido de ver que uma coisa dessa acontece, né? Para um time que tomou um gol de contra-ataque no primeiro jogo e repete o erro de novo nesse segundo jogo, um jogo que precisava ganhar, e aí sai atrás um placar num lance de contra-ataque, né? Assim, é, cara, não tem o que falar, né? É o que eu falei, o Mano, eu acho que é total mérito do Mano Menezes, que ele sabe como joga com o Palmeiras, essa que é a verdade. Ele sabia como jogar contra o Palmeiras no primeiro jogo e sabia como jogar contra o Palmeiras no segundo jogo. Isso, ponto final. Assim, é um cara que se preparou. Não é que o time não é que o time do Palmeiras pipoca, não é essa a questão. Eu acho que o Mano ele consegue, ele fez a leitura muito bem desse time do Palmeiras e ele conseguiu armar um time para jogar bem, para anular o Palmeiras. Então foi isso que aconteceu. O Palmeiras, tirando o lance do gol de empate, não, que aliás não foi nenhum lance criado, foi um escanteio, uma cobrança de falta, agora não me recordo, mas foi um gol de cabeça do Felipe Melo e nada mais, né? Nenhuma criação de jogada, o miolo não funcionou, um jogo em que eu acho que o Felipe Melo foi o melhor jogador, né? E o Felipe Melo nem jogador de criação, é volante mais defensivo. Então, para você ver que não funcionou, Moisés, Dudu, eh, William, quer dizer, as jogadas não aconteciam e o Fábio acho que teve vida fácil, assim, né? Teve um chute do Moisés de fora da área, mas que ele chutou no meio do gol, era defensável para qualquer goleiro. E um lance de cabeças, eu acho que do William também, aí esse um pouco mais difícil. O Fábio saiu muito bem, diferente do Everton no gol do Cruzeiro, que saiu muito mal, né? Eu acho que saiu muito antecipado. E, e o Fábio saiu bem, defendeu e conseguiu segurar o empate, né? O Cruzeiro ainda teve até chance de ganhar o jogo,
né? Teve um lance que o Everton fez uma grande defesa e ficou por isso mesmo. Hoje o Palmeiras não criou muito no primeiro jogo, não conseguiu criar muito nesse segundo jogo também. E de novo, eu acho que muito por mérito do Mano Menezes de fazer a leitura, né? Quando o Palmeiras crescia no jogo, ele fez as substituições que precisava e deixou o jogo mais morno de novo. Então, é o que eu falei, eu já falei no começo. O Palmeiras perdeu a classificação no primeiro jogo aos 5 minutos e ponto final. Acho que isso que fique de aprendizado, né? Eu achei foram dois jogos em que tomou dois gols, em que tomou um gol de contra-ataque, né? Um erro defensivo. Então eu acho que isso fica de lição, sim. Pro Palmeiras não correr esse risco, principalmente na Libertadores, que é um campeonato de mata-mata também. Então, é um time que vem se defendendo muito bem, o Palmeiras, mas que demora para se recompor. E contra um time que é rápido no contra-ataque e é certeiro, como foi o Cruzeiro, é mortal. Assim, é mortal. Se você der uma brecha uma vez no jogo, você vai tomar o gol nessa única brecha. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras deu essa brecha de contra-ataque uma vez no jogo e tomou o gol. Então, não tem o que falar, acho que todo o mérito do Cruzeiro. Teve uma confusão no final do jogo, mas aquele lance que a gente fala é desnecessário. Não sei quem começou a confusão. Muito provavelmente alguém do Cruzeiro deve ter feito uma brincadeira e alguém. E, pô, você está sendo eliminado. Você ouviu uma provocação, uma brincadeira. Qualquer pessoa naquela situação perderia a cabeça. Não estou querendo justificar, mas eu acredito que foi isso que aconteceu. E aí causou tumulto. Quer dizer, tudo bem, você está feliz, você quer comemorar, quer tirar onda. Mas, cara, eu acho que tira onda depois, sabe? Não tem necessidade de fazer isso quando o jogo tá quente. E, pô, tem até um lance bem, né, com uma cena bem, assim, bem forte, né, do Sassá dando um soco na cara do Mike, né, cara, soco de UFC, assim, acertou em cheio, é, Sassá merece punição, que não sei o que, eu já vi gente falando, mas, cara, vai ter efeito suspensivo, o Sassá vai jogar a final, então, lógico, não vai jogar o primeiro jogo da final, porque tomou o cartão vermelho, mas se pegar um gancho de mais jogos, é o que eu falei, vai ter efeito suspensivo, o cara vai entrar no segundo jogo, então, é, infelizmente isso é Brasil, né, tudo no Brasil, no esporte, no futebol, é efeito suspensivo, então, é, não adianta, acho que não adianta nem ficar falando e ficar discutindo se merece ou não mais um gancho maior de jogos. Eu acho que merece, não só o Sassá, mas o Mike também, né, que tava causando mó tumulto ali, então é, chato, né? Chato, é o que eu falei, desnecessário, né? Não quero justificar nada, mas desnecessário, né? Alguém deve ter ido reclamar com o árbitro, alguém do Cruzeiro falou, aceita perder. Deve ter sido isso que aconteceu. Perdeu, vai para casa. E aí o cara perdeu a cabeça, começou a confusão. Então, desnecessário, mas eu acho que o Cruzeiro mereceu sim essa classificação. É o, eu acho que é o que eu falei, o Mano foi muito bem nos dois jogos, fez a leitura correta do Palmeiras e não digo que prevaleceu o melhor futebol, acho que os dois times jogaram futebol equivalente. Apesar de que eu acho que o Palmeiras tem mais futebol que o Cruzeiro, mas não mostrou esse melhor futebol nos dois jogos, né? Foi dois jogos muito parelhos, em que o Mano, com as peças que tem, conseguiu anular esse time do Palmeiras e se classificou. Foi um jogo tenso também, mas o Palmeiras perdeu no primeiro jogo. Paciência, né? Agora bola para frente, né? O sonho da tríplice coroa foi por água abaixo, né? Lógico, assim, torcedor sempre sonha alto, mas eu acho que era muito improvável, né? Uma tríplice coroa, é, pensando não só em futebol brasileiro, mas em sul-americano, é muito complicado, né? As viagens são muito longas, né? Diferente da Europa, que é um continente menor, né? Você pegar a Espanha, a Inglaterra, é um país pequeno, um país do tamanho de um estado do Brasil, do Brasil, né? E no Brasil não, o Campeonato Brasileiro você tem que viajar para vários estados, é muito mais exaustivo, é muito mais cansativo, então falei, tríplice coroa no Brasil é muito complicado de se imaginar, né? Então, mas o sonho
do torcedor pelo menos acabou indo por água abaixo. É, agora estão falando aí que o Cruzeiro é o único time que disputa 6 competições. Desculpa, o Cruzeiro não disputa o Campeonato Brasileiro. Tá muito longe e sim, não vai disputar. Nem no melhor cenário o Cruzeiro chega à liderança do Campeonato Brasileiro. É, então, assim, o Cruzeiro disputa 2 campeonatos só, Copa do Brasil e Libertadores. Fora isso, e até a Libertadores está um pouco comprometida. Então, eu falei, eu tava vendo vendo e ouvindo alguns programas esportivos falar, o Palmeiras eram 2 times que disputavam 3 campeonatos. Não, o Palmeiras era o único que disputava os 3 campeonatos, de fato, né? Disputava o título, né? Que o Cruzeiro disputa o Campeonato Brasileiro, mas não disputa o título. O título para o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro está fora de questão. E da Libertadores também está totalmente comprometido já. Só fazendo um gancho para falar de Libertadores, que o Dedé foi sim liberado, né, pela Comebol. A Comebol anulou o cartão vermelho, então o Dedé vai jogar o próximo jogo, mas perdeu o primeiro jogo de 2-0. Então, assim, contra o Boca Juniors. Então, se fosse 2-0 do Cerro Porteño, eu diria que o Cruzeiro tinha total classificação total condição de se classificar. Agora é o Boca, entendeu? Ah, mas joga em casa. Cara, não dá. A arbitragem sul-americana é, é, ajuda muito, né? Prejudica muito os times brasileiros e você vai ver, os caras vão fazer um show, né? Qualquer encostão que acontecer, os caras vão cair no chão, vão fazer cera, vão simular, vão provocar, ficar chamando os jogadores brasileiros de macaco, como sempre acontece, ninguém nunca faz nada. Então, a classificação do Cruzeiro para mim na Libertadores é totalmente comprometida. Eu acho que o Cruzeiro ia ter que jogar o futebol perfeito, né, para não deixar questionamento, para não deixar margem para o árbitro querer prejudicar. E infelizmente o Cruzeiro não é um time goleador. O Cruzeiro é um time parecido com o Palmeiras, né? É um time que faz um gol, 2 gols no máximo e tá por isso mesmo. Então eu acho muito difícil, né? Ainda mais com um time que vai vir para provocar, que vai vir para tirar os jogadores do sério, que vai vir com o apoio da arbitragem. Então, é, na minha visão, tá? Sendo bem sincero, pessoalmente eu acho que o Cruzeiro disputa só um torneio agora, né? Só o Copa do Brasil eu acho que sobrou pro Cruzeiro, infelizmente, né? Mas o Campeonato Brasileiro está fora de questão, até pela quantidade de pontos, pela posição na tabela, e a Libertadores ficou muito comprometida, né? Prejudicada pela arbitragem, infelizmente, mas ficou comprometido. Então acho que o Cruzeiro disputa um campeonato só, né? E o Palmeiras segue vivo disputando dois, né? Tá, é o vice do Brasileirão e já tem uma vantagem para o jogo de volta na Libertadores. Então, é, eu acho que é isso, né? Eu acho que o Palmeiras acho que não tem resultado negativo. Eu acho que o grande peso negativo para o Palmeiras é que a Copa do Brasil é um torneio que dá um prêmio financeiro muito bom, né? E esse, né, não, 50 milhões não se descarta esse prêmio, né? Então, eu acho que o grande ponto negativo para o Palmeiras é esse, mas o Palmeiras não tem que chorar, não tem que se lamentar, não, e não tem que sentir essa derrota, né? Um time que ainda joga Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para jogar ainda, e eu acho que essa eliminação, essa derrota, faz o Palmeiras crescer nas outras 2 competições, porque agora tem um campeonato a menos para disputar, né? Então, é, tem mais tempo de recuperação, mais tempo para treinar, mais tempo, né, para rodar esse elenco. Então, eu acho que essa eliminação deixa o Palmeiras ainda mais forte para os outros torneios. Então, eu acho que para o torcedor palmeirense, vira a página. Lógico que é triste, mas desculpa, sendo bem sincero, tríplice coroa. Não tô nem falando de Brasil, né? Mas a Sul-Americana é assim, é praticamente impossível, é muito difícil. E tudo bem, Felipão tava rodando muito bem o elenco, era um sonho impossível? Era um sonho impossível, mas muito complicado, né? E não é pela limitação, não é pelo futebol ruim, é pelo desgaste, né? São viagens muito longas que acontecem, faz um jogo no Chile, né, se pensar em Libertadores Sul-Americana, tem que fazer jogo no Chile, na Argentina, Paraguai, aí vem pro Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pô, tem que viajar para Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná,
Ceará, Bahia, então assim, é muito complicado, é muito desgastante, então, era um sonho que era possível, mas, vamos manter os pés no chão, né, difícil, difícil mesmo. Então, eu acho que tá de parabéns pela campanha que fez, né, mostrou que tem um grande elenco e que soube rodar, por isso chegou onde chegou. Então, já é um ano muito melhor para o Palmeiras em relação ao ano passado, na minha opinião, né. Foi mais longe na Copa do Brasil, eh, ficou assim com um sonho bem possível de chegar na final, foi mais longe já na Libertadores, já é vice no Campeonato Brasileiro, então já é um ano que para mim, com esse super elenco, já está fazendo um ano muito melhor. Então, tá de parabéns. De novo, né, o ponto negativo foi, a briga, né, não falei: "Não vou comentar muito, porque os jogadores saíram de cabeça quente e vai ter um jogo agora no Campeonato Brasileiro entre os 2 de novo, então eu tô com muita expectativa para ver como é que os jogadores vão entrar com um time alternativo, mas fato é que é o que eu falei, o Mano conseguiu fazer uma leitura muito boa do Palmeiras e eu não espero muito desse jogo do Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que vai ser empate ou vai dar Cruzeiro. Mesmo o Palmeiras sendo mandante, eu acho muito difícil, né? O Mano vai armar um time retranqueiro, o Palmeiras vai para cima, vai deixar espaço para um contra-ataque e o Cruzeiro vai fazer o gol, como fez nesses 2 jogos da Copa do Brasil. Então, é o que eu falei, se fica uma lição, eu acho que é essa. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado com essa bola de contra-ataque, né? E esse espaço que deixa, né? Eu que falei, às vezes acontece só uma vez no jogo, mas o Cruzeiro aproveita só uma vez e outros times vão aproveitar, principalmente na Libertadores. Então eu acho que fica isso de lição e, né, esse ponto de cautela para o Palmeiras, né, para prosseguir pelo menos na Libertadores. Né? Então é isso aí, gente. É uma final inédita. Eu tô muito, assim, tô muito ansioso para ver porque é um Cruzeiro que a gente já conhece, um Cruzeiro casca grossa, né, difícil de ser batido, né, muito bom em mata-mata, e o Corinthians de novo em ascensão, né? O Corinthians viveu uma gangorra esse ano, eh, melhorou, caiu, melhorou de novo, quando achou que ia embalar, caiu de novo, e agora vem melhorando de novo, então eu tenho muita expectativa de ver sim. Eu acho que o Corinthians jogando, se o último jogo for em São Paulo, eu acho que o Corinthians é favorito para levar esse título. Agora, se o segundo jogo for em Minas, aí eu já não sei. Aí é um pouco mais complicado, mas se o jogo da volta for em São Paulo, eu acho muito provável que dê Corinthians, né? O Corinthians cresce muito quando joga em casa, é impressionante. O Corinthians cresce muito com o apoio da torcida. Então, o Corinthians jogando em casa parece que é meio clichê falar isso, né? É um jogador a mais, né? O 12º jogador. Mas realmente, parece que quando o Corinthians está jogando em casa, tem um jogador a mais em campo, né? Impressionante. Então, vamos ver como é que vai ser esse sorteio, como é que vai ser a definição dos jogos e expectativa de um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Vamos torcer por uma grande final, quem sabe uma disputa de pênaltis, né? E que ia ser bem tenso para os dois torcedores, não ia ser legal, mas pô, eu pelo menos ia gostar muito de ver. E é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.